Fala, meu querido guerreiro concurseiro, minha querida guerreira concurseira, tudo bom? Estamos de volta aqui com a 9ª dica de Direito do Trabalho para o concurso do TRT São Paulo nessa nossa revisão que estamos fazendo. É claro que não poderia ficar de fora o tema da interrupção e suspensão. Algo que ainda gera muita dúvida nos candidatos, nos alunos. Então, muita atenção aqui. Interrupção e suspensão. Qual é a diferença de uma vez por todas? Ambos os institutos significam a paralisação das atividades. Olha, tanto nos casos em que o contrato de trabalho estará interrompido, quanto nos casos em que o contrato de trabalho estará suspenso, o empregado não estará trabalhando. Então, na interrupção e na suspensão, o empregado não estará trabalhando. Contudo, olha só, na interrupção ele não trabalha, mas continua recebendo o salário e conta como tempo de serviço. Interrupção, pega o NT de interrupção e coloca não trabalha, mas recebe o RR, mas recebe o seu salário e conta como tempo de serviço. Suspensão, pega os 3 S de suspensão, ele fica sem trabalhar, sem receber e sem contar como tempo de serviço. Então a suspensão ela é pior do que a interrupção. E aí, o que é que você precisa saber? Você precisa saber quais são os casos de interrupção do contrato de trabalho. O principal deles é o artigo 473 da CLT, que são as faltas justificadas. Dê uma leitura aqui no artigo 473. Olha só, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Ele fala, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento, de cônjuge, parente, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 1 dia em caso de nascimento de filho, até 2 dias consecutivos ou não para se alistar eleitor. Então você precisa conhecer aqui o artigo 473. Professor, além disso, quais são os outros casos de interrupção? Ora, as férias. Nas férias você não trabalha, mas continua recebendo e conta como tempo de serviço. O descanso semanal remunerado, os feriados, os intervalos intra-jornada, aqueles dentro da jornada que são remunerados, como é o caso da empregada lactante que tem direito, na sua jornada de trabalho, a 2 intervalos de 30 minutos para amamentar o seu filho. A licença paternidade de 5 dias, a licença maternidade de no mínimo 120 dias. E nós vamos ter outras hipóteses previstas, por que não, em negociação coletiva. Professor, bacana. Na interrupção não trabalha, mas recebe. E na suspensão, sem trabalhar, sem receber e sem contar como tempo de serviço. E o primeiro deles aqui, a suspensão disciplinar, a punição que o empregador pode conferir ao seu empregado. Lembrando que a suspensão disciplinar ela nunca pode ser maior do que 30 dias consecutivos. Caso contrário, o empregado poderá considerar rescindido o seu contrato de trabalho. Isso é previsão do artigo 474 da CLT. Que mais? Licença não remunerada. As faltas injustificadas que têm um desconto salarial. Em regra, os intervalos intra e interjornada. Qual é o intervalo interjornada? De uma jornada para outra, de um dia para o outro, precisa ter pelo menos 11 horas de descanso. Bacana? 5. O empregado eleito para cargo de diretor de sociedade anônima. Atenção a isso daí. E vem uma dúvida que muita gente tem. Aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por si só, ela não rescinde o contrato de trabalho. E a aposentadoria por invalidez também não. Nesse caso, a aposentadoria por invalidez faz com que o contrato de trabalho fique suspenso por no mínimo 5 anos. Por que 5 anos? Porque pode acontecer a reabilitação desse empregado que foi aposentado provisoriamente por invalidez. Professor, onde é que está isso? Artigo 475 da CLT. Então, muita atenção a isso, que a aposentadoria por invalidez, ela deixa o contrato de trabalho suspenso, ok? E aqui nós temos algumas situações controvertidas. Em caso de greve, em regra geral, a greve é caso de suspensão. Mas se o instrumento jurídico, o acordo que pôs fim à greve, prevê que os dias paralisados serão pagos, então ela se torna caso de interrupção. O que mais aqui? Afastamento por doença profissional ou acidente de trabalho. Olha só, nesse caso ele vai receber o auxílio doença, ou auxílio doença comum ou acidentário. Os 15 primeiros dias quem paga é o empregador. Ora, se ele não está trabalhando e quem paga é o empregador, é caso de interrupção. A partir do 16º dia, quem paga é o órgão da Previdência. Quem? O Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Então nós teremos aqui outra pessoa pagando, então ele ficará com o seu contrato de trabalho suspenso. Então atenção aí, nos 15 primeiros dias é caso de interrupção, a partir do 16º dia é caso de suspensão.
Bacana? Então não esqueça mais essa dica, são os exemplos mais cobrados. Dá uma lida aí no artigo 473, não custa nada. E lembra, NT de interrupção não trabalha e o RR recebe, continua recebendo. Suspensão, sem trabalhar, sem receber e sem contar com o tempo de serviço. Espero que essa dica tenha ajudado. Bons estudos e nós voltamos com a 10ª e última dica para essa nossa revisão. Um abraço e até lá.